tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar iniciando com essa nova forma de ter aulas. Agora, a gente vai ter essas aulas de certa forma online. Então, como já faz um bom tempo que a gente não tem aula, é bom a gente começar relembrando aquilo que a gente tem estudado. Por isso, a aula de hoje vai ser uma aula de revisão. A gente vai relembrar aquele assunto que foi o assunto da nossa primeira prova, certo? A partir da próxima aula, a gente inicia um assunto novo. Para começar, é bom a gente lembrar que, naquela última aula, a gente estava falando sobre a estrutura do planeta e a litosfera, certo? Então, o que a gente estava falando naquela época? A gente falou sobre as camadas do planeta, falamos sobre como são formadas as rochas, falamos sobre os fósseis, os recursos minerais e várias outras coisas. A gente vai se concentrar, nesse momento, na parte mais simples, como a Terra é formada, certo? Que vai ser o que vai ser. Que essa é a parte importante para a nossa próxima aula. Então, para começar, vamos lembrar como é a estrutura da Terra. A Terra, ela é dividida em camadas, certo? A gente falou lá várias vezes isso. Essas camadas, como a gente falou, é basicamente 3 camadas. A crosta, que é onde a gente vive, o manto, que é a camada intermediária, e o núcleo, que é a parte que está no centro do planeta Terra, certo? A gente precisa lembrar de uma coisa. A crosta, ela é a parte sólida do planeta. Ela é uma camada muito fina. No livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, na página 13, diz lá que a Terra, a crosta terrestre, ela tem entre 20 e 60 quilômetros de profundidade. Isso pode até parecer muito, mas se vocês observarem na imagem aí, ou lembrarem daquele globo que eu fiz e levei para a escola, para vocês verem, a gente via esse tracinho marrom é a crosta. É só uma parte bem fininha comparada a todo o tamanho do planeta. Logo após a crosta, a gente tem o manto. O manto se divide em manto superior e manto inferior. O manto é uma parte pastosa do planeta. Então, dessa forma, é de lá, por exemplo, que vem a lava, o magma, vem do manto. Quando a gente tem um vulcão que entra em erupção, é do manto que está vindo. O manto, ele começa ali entre cerca de 40 quilômetros, como eu já falei, que é onde acaba a crosta terrestre, e ele vai até 2.900 quilômetros de profundidade. Dessa forma, ele é uma camada bem maior do que a crosta. Você pode observar aí na imagem. A temperatura, conforme a gente vai descendo, ela vai aumentando. Então, enquanto aqui em cima da Terra a gente dá uma temperatura de 30 e poucos graus, conforme a gente vai descendo na crosta, essa temperatura vai subindo. Conforme a gente entra no manto, então, a temperatura sobe mais ainda. O que acontece? Quando a gente está no manto as temperaturas variam de 1.000 até 3.000 graus. Vamos só lembrar, a temperatura do nosso ambiente aqui é mais ou menos uns 30 e poucos graus, 35, vamos dizer assim, que a gente mora num lugar bem quente. Só que imagine, então, uma temperatura de 1.000 graus ou até 3.000 graus. Então, por isso, lá a gente tem uma camada pastosa. Não é sólido que nem o chão, as pedras que a gente pisa. É uma camada pastosa, porque a temperatura é tão alta que a própria terra, a própria rocha, no caso, fica meio que derretida, digamos assim. Conforme a gente desce um pouco mais, a gente vai chegar então no núcleo da Terra. O núcleo se divide em 2 partes. A primeira é o núcleo externo. O núcleo externo, como a gente falou, ele é uma parte líquida do planeta. A gente já tinha falado lá naquela época. O núcleo externo é essa parte líquida e ele é bem mais quente do que o manto. Após o núcleo externo, a gente tem ainda o núcleo interno. O núcleo interno, por causa da pressão, que a gente vai estudar mais para frente um pouquinho, que é isso, por causa dessa pressão, o núcleo interno ele é sólido novamente.
O que é que a gente entende? O núcleo interno, ele é formado, ele deve ser formado principalmente por ferro. Ferro, material que a gente conhece. Por causa disso, é que nós temos o campo magnético da Terra. Isso é meio confuso, eu sei, mas a gente vai falar isso mais à frente. Então, o núcleo, ele vai até cerca de... Ele vai onde acaba o manto, até chegar lá no centro da Terra mesmo. Vocês podem observar isso na própria imagem aqui. A gente, conforme vai descendo, a gente tem a crosta, que é onde a gente vive. Depois tem o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Mas, quando a gente fala de camadas, a gente diz que basicamente tem três. Uma é a crosta, a segunda é o manto e a terceira é o núcleo. Vamos continuar, então. Para ficar mais fácil da gente estudar, é comum a gente dividir a Terra, o que a gente consegue observar aqui ao nosso redor, em camadas. Assim como a própria estrutura da Terra é dividida meio que em camadas, a gente também divide as coisas que nós podemos ver ao nosso redor. Então, como são divididas essas camadas? A gente tem a litosfera, que como a gente falou naquela época, é a parte sólida mais externa do planeta, ou seja, o manto superior e a crosta. Ou seja, toda a rocha que a gente vê aqui seria a litosfera. Sempre que a gente estuda as rochas, a gente está estudando a litosfera. A gente também tem a hidrosfera, que é o conjunto de toda a água que existe no planeta, os rios, mares, oceanos, tudo mais. Temos a atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta. Todo esse ar aqui em cima, todo esse ar que a gente respira, faz parte, no caso, da atmosfera. E por último, a gente tem a biosfera. A biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. É uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que essas coisas não estão separadas. Por exemplo, vocês aí estão pisando na Terra, estão respirando ar, certo? E precisam beber água. Então, essa divisão que a gente faz é só para ficar mais fácil de estudar. Mas na vida real, elas não são totalmente separadas. Uma interage com a outra. Hoje a gente vai focar principalmente na litosfera, ou seja, na parte sólida do nosso planeta. Então, como são formadas essas rochas? Todas as rochas são formadas de minerais, mas o processo de formação pode variar um pouco. Graças a isso, classificamos as rochas em três tipos básicos. As rochas podem ser três tipos, como a gente falou naquela época. Elas podem ser magmáticas, elas podem ser sedimentares ou metamórficas. Como é que cada rocha dessa se forma? O processo mais simples da gente entender é o das rochas magmáticas. As rochas magmáticas se formam a partir do magma e da lava. Então, como ocorre essa formação? A gente tem basicamente três tipos de formação das rochas magmáticas. A primeira dela é no caso do basalto. No caso do basalto, que vocês podem acompanhar em uma página 18 do livro, no caso do basalto, ele é quando o magma é expelido, a lava é expelida, na verdade, e ela resfria sobre a superfície da Terra. Quando ela resfria, a gente tem uma rocha normalmente escura e bem forte, bem rígida, digamos assim. Outra forma de criar rochas magmáticas é quando o magma esfria abaixo da superfície da Terra, ou seja, abaixo da crosta. Quando resfria, conforme vai se mexendo o magma dentro da Terra, ele vai se mexendo, às vezes ele encontra uma parte que não é um vulcão, digamos assim, então não tem por onde ele sair. Essa parte, se ele esfriar lá, forma outro tipo de rocha, que é o granito. O granito é bem comum da gente ver ele, por exemplo, para usar para fazer pias, para usar para várias outras coisas. O granito é aquela pedra preta, normalmente, ou branca, que se coloca para fazer, principalmente, pia, tampo de mesa, revestimento de banheiro e tudo mais. Então, para vocês entenderem direitinho como é essa formação, temos essa outra imagem. Se vocês observarem aí, ó,
Só um minutinho que deu um errinho aqui. Vamos de novo. Pronto. Ó, se vocês observarem, a gente tem aqui a rocha que é expelida do vulcão, que ela escorre pelo lado de fora, ela vai formar rochas como o basalto. Já no caso do granito, que eu já tinha falado, ela se forma dentro da terra. Vocês podem ver aí. Então, dependendo de onde o magma vai esfriar, você vai ter tipos um pouquinho diferentes. A gente ainda tem um terceiro tipo de rocha magmática, que seria o caso, por exemplo, da pedra pómez. A gente até falou naquela época. Seria aquela pedra que o pessoal usa para lixar o pé, por exemplo. Como é que ela se forma? Ela se forma quando, por exemplo, essa rocha encontra água. As rochas expelidas do vulcão encontram água. Então, ela esfria muito rápido. E por causa disso, fica com aquele monte de buraquinho. O outro tipo de rocha é a rocha sedimentar. Como se formam as rochas sedimentares? As rochas sedimentares se formam a partir do acúmulo de sedimentos no fundo de rios ou lagos. A gente falou muito lá. Se vocês lembrarem, até eu tentei desenhar várias vezes e nunca ficou tão bonito assim. Na imagem aí você vê exatamente um exemplo de rocha sedimentar. É possível ver nela camadas. Você consegue ver um traço de uma cor, um traço de outra cor, tá entendendo? Essas camadas, uma em cima da outra, é o que caracteriza as rochas sedimentares. Como é que elas se formam? Hoje eu tenho um desenho mais bonito. Ó. As rochas sedimentares se formam da seguinte forma. A chuva e o vento e outros agentes de intemperismo, ou seja, pessoas andando em cima, os animais, tudo mais, raio, tudo mais, vão desgastando com o passar do tempo a rocha. Então vai arrancando pequenos pedacinhos de rocha de lá. Essa rocha vem sendo levada, principalmente, pela água da chuva que escorre, descendo pela terra, certo? Conforme essa água vai chegando nos rios e mares, ela vai se acumulando lá, vai se juntando uma camada, vai juntando um pouquinho de rocha, coloca mais um pouquinho, a cada chuva que dá, digamos assim. E conforme vai criando várias e várias camadas, a gente começa a ter muito peso na camada de baixo. Então ela começa a voltar a ser rocha novamente. Isso é a rocha sedimentar. Enquanto a magmática vai ser o magma e a lava que vão esfriar, no caso da sedimentar, são outras rochas que foram se quebrando pedacinhos bem pequenos e se juntaram no fundo de rios e lagos e voltaram a ser rocha, de tão pesado que estava acima delas. O último tipo de rocha que a gente tem são as rochas metamórficas. Não sei se vocês conseguem lembrar, mas as rochas metamórficas, elas são formadas a partir de transformações de outras rochas. Então, a gente pega uma rocha, aqui na imagem que vocês estão vendo, a gente tem 3 tipos de rochas sedimentares, 3 tipos de rochas metamórficas e de onde elas vieram. Para a gente entender direitinho o que seria essa metamorfose que as rochas passam, é só a gente pensar assim, ó. A gente já falou aí do granito, por exemplo, essa imagem do meio. Essa imagem aqui. O granito, conforme vai passando o tempo, pode haver uma determinada pressão, certo? Abaixo da terra. Então, esse granito ele pode se modificar um pouco, sofrer uma metamorfose e virar esse outro tipo de rocha aqui, a gneiss. Outro exemplo bem comum é o caso do calcário. O calcário é formado no fundo dos oceanos. Então, conforme vai morrendo os peixes, vai tendo conchas de animais caindo lá, vai se criando uma camada de sedimentos e se forma o calcário, que é uma rocha sedimentar. Mas se houver uma mudança na pressão, houver alguma transformação naquele lugar, essa rocha chamada calcário pode se transformar no mármore. O mármore é outro exemplo de rocha que é usada bastante para fazer pia, por exemplo, ou mesa. É bem comum a gente ver nas casas assim, mesa de mármore. É isso.
Então, a gente tem basicamente esses três tipos de rocha. A gente tem as rochas magmáticas, que são formadas pelo resfriamento do magma e da lava. A gente tem as rochas sedimentares, que são formadas pelos sedimentos que vão se acumulando e vão virando rocha novamente. E a gente tem as rochas metamórficas, que são formadas a partir da transformação de outros tipos de rocha. Outra coisa importante da gente lembrar é os recursos minerais. A gente falou bastante naquela época sobre recursos minerais, certo? Não sei se vocês conseguem lembrar. O que é exatamente um recurso mineral? Tudo que a gente retira da terra, que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, essas rochas que eu falei, o ferro, o alumínio, tudo isso são recursos minerais. Mas como é exatamente isso? Qual a diferença entre recurso mineral e minério? Vou dizer aqui a resposta mais simples que o livro dá para a gente. Eu vou ler aqui para vocês. Os minerais são elementos ou compostos químicos, geralmente sólidos, que formam as rochas. Então, os minerais é todas aquelas coisas que formam as rochas. E o que seria minério, então? Minério são aqueles minerais de onde a gente pode tirar alguma coisa boa para a gente. Por exemplo, a gente, naquela aula, lá muito tempo atrás, a gente falou sobre a hematita, por exemplo. A hematita é um tipo de rocha, uma rocha avermelhada. O que tem a ver? O que é a hematita? A hematita é um minério de ferro. É dela que a gente tira o ferro, certo? Então, os recursos minerais é isso aí. Por último, eu só queria falar uma coisa com vocês. A partir da próxima aula, a gente vai falar sobre o solo, certo? O solo é tudo isso que a gente está pisando. Mas como é formado o solo? Quais os tipos de solo? Vocês têm ideia de como isso ocorre? O solo, ele é formado da mesma... Sabe como eu falei que as rochas sedimentares são formadas? E vai juntando camadas de sedimento, vai pedacinhos de rocha. O solo, ele é formado exatamente da mesma forma. O solo, ele é formado assim. Vai tendo essa degradação comum pela água, da chuva, pelos ventos e tudo mais. E também pela gente mesmo. E essa camada que vai se criando em cima, que é onde a gente pisa aqui, é o que a gente chama de solo. Hoje eu não vou falar muito sobre o solo, não. A gente vai falar na próxima semana. E então é isso, pessoal. A atividade de vocês eu vou mandar agora, mas desde já eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Se vocês têm alguma dúvida, falem aí no grupo que eu posso responder a vocês. A nossa aula vai ser sempre assim, bem curtinha, para não ficar cansativo para vocês. Vai ser um vídeo pequenininho. Esse vídeo vocês perceberam aí que ele nem ficou tão grande assim. Vamos pensar que uma aula tinha 45 minutos, né? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, é só perguntar aí e na próxima aula a gente vai corrigir a atividade e iniciar o novo assunto. Eu vou falar só uma última coisa. Na atividade que eu vou passar para vocês, a última questão é para vocês tirarem uma foto de onde vocês moram. O que seria essa foto? Essa foto é o seguinte. Eu gostaria que vocês tirassem, como a gente vai falar sobre o solo e está em época de plantação, eu gostaria que vocês tirassem uma foto de alguma coisa perto da casa de vocês, como, por exemplo, onde é plantado milho ou feijão, que é bem comum aqui na nossa região, e tudo isso. Basicamente, para a gente falar como é feito o processo de plantar algum alimento, certo? Então, vamos encerrar por aqui e até a próxima semana, certo? E adeus.